Olá, tudo bom? Seja bem-vindo e bem-vinda, né, a mais uma palavra rápida. Esse é um momento onde eu compartilho com você uma palavra e uma breve palavra, né, na expectativa de que ela fale ao seu coração e de alguma forma contribua na sua vida com Cristo, na sua vida de fé. E hoje nós faremos uma reflexão em cima do episódio de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. E o tema proposto para hoje é, na verdade, um questionamento, né? Que seria o seguinte: Jesus é apenas mais um? Então, Jesus é apenas mais um na nossa vida, nas nossas experiências, e com isso eu buscarei fazer um apelo a nós para que não tratemos Jesus apenas como mais um em nossas vidas. Então, nós vamos ler aqui o capítulo 4 de João, a partir do verso 7, e diz o seguinte: o texto: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, né? E ele disse isso pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, antes de irmos para discorrer sobre esse texto, como sempre fazemos aqui, vamos começar compreendendo algumas coisas introdutórias. A primeira coisa que a gente precisa entender é que profetas sempre existiram por centenas de anos na vida do povo. Homens enviados por Deus para tempos específicos e objetivos claros da parte de Deus para o povo e para o momento que estavam vivendo. Então, o objetivo aqui não é fazer uma análise sobre o impacto dos milagres feitos por Jesus ou o nível de importância delas em relação aos profetas antigos, né? Mas é fato que fazer sinais sobrenaturais não foi algo exclusivo de Jesus. Porém, é evidente que Jesus realizou milagres de forma proposital, não por querer se mostrar como Deus, mas pela nossa fraqueza de fé que precisa de coisas tangíveis para crer, né? De coisas tocáveis. Em outras palavras, eu poderia brincar dizendo, né, que isso é fruto do espírito de Tomé que habita em nós. Então, ainda em João capítulo 4, um pouco mais à frente do texto que nós lemos aqui, Jesus faz a cura, né, do filho de um oficial. E nisso Jesus declara: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então, o motivo dos milagres de Jesus é a nossa dificuldade de ter fé naquilo que não vemos. E isso é afirmado também por João, quando ele explica o motivo de ter escrito a história de Jesus, dizendo o seguinte: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. E isso a gente encontra lá no capítulo 20 de João, no verso 30 e 31. Então, como está claro na declaração de Jesus e também na afirmação de João, os milagres são para que creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e tenhamos vida nele. O problema é que hoje muitos de nós paramos só nos milagres. Queremos os milagres, buscamos os milagres e não avançamos para o objetivo do milagre existir, que é conhecer a Cristo e ter vida nele. Então, vindo aqui para o texto, a mulher samaritana ela teve dificuldade de entender o que Jesus estava dizendo. A visão dela estava presa no milagre físico e tocável. Quando Jesus se apresenta como a água da vida, ela associa essa água a um lugar ou a um outro poço melhor do que aquele em que eles estavam. Os olhos dela estavam no natural. Então, se nós lermos o verso 10 e verso 11 mais uma vez, Jesus faz a primeira declaração: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água da vida. E a mulher dá a primeira resposta: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. Aqui é como se ela estivesse questionando Jesus assim, né? Como
que você vai pegar água para me dar, essa água que está me prometendo, se o poço daqui é fundo e você não tem um balde para retirar? De onde você vai conseguir essa água viva? Né? E no verso 12 ela continua dizendo: por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Então, ela é como se ela estivesse dizendo para Jesus: você vai nos dar um poço melhor. Você vai ser melhor do que Jacó na solução do problema da água nas nossas vidas? Então, assim, nessa primeira declaração de Jesus, a mulher deixa claro que ela não entendeu o que ele estava dizendo. E então, ainda conversando com a mulher, Jesus faz uma segunda declaração, apresentando a água da vida, e a mulher continua com os olhos no que era útil para ela de imediato, né? Então, a preocupação da mulher permanece nas necessidades momentâneas que ela estava vivendo, né? Então, uma das preocupações que ela expressa adiante era não ter que suportar o desafio físico de vir ao poço buscar água. Então, se a gente lê o verso 15, por exemplo, quando ela responde, dá a segunda resposta a Jesus, ela diz: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, assim, depois de duas investidas, a mulher continua sem entender quem era Jesus e o que ele de fato estava propondo, né? Então Jesus opera um sinal, revelando algo acerca do passado dessa mulher que ela não esperava que ele soubesse, né? Então, se nós lermos o verso 16, 17 e 18, acontece a seguinte situação. Jesus vira para a mulher e diz: vai, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. E Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e o que tem agora não é seu marido. O que você disse é verdade. Veja, somente depois disso, a mulher reconheceu que Jesus não era comum, não era mais um homem como eventualmente outro que ela poderia ter tido contato. Porém, ela continuou pensando que Jesus era mais um profeta. Então, a mulher ouve a declaração de Jesus, não entende, associa a algo natural, físico. Jesus opera um sinal sobrenatural, que é revelar algo acerca do passado dela que, em tese, ele não deveria saber. Então, ela reconhece que Jesus era um homem diferente, mas ela ainda não reconhece Jesus como Cristo. Ela acha que ele talvez era mais um profeta como outros que ela já ouviu falar. Então, assim, a prova de que ela achava que Jesus era apenas mais um profeta está exatamente quando ela declara um pouco mais à frente no verso 25, dizendo assim, no verso 19, dizendo assim: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então, ela reconhece Jesus como um profeta, como um homem que move o sobrenatural, mas ainda não reconhece Jesus como o Cristo. Isso se reafirma lá no verso 25, agora sim, no verso 25, quando ela declara, depois de viver o sinal sobrenatural com Jesus, e Jesus fazer mais uma declaração a ela, ela diz o seguinte: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então, a prova clara de que ela não tinha reconhecido através do sinal sobrenatural que Jesus era o Cristo está nessa declaração dela do verso 25. Então, o que a gente precisa aprender com isso? Que vivenciar um sinal sobrenatural e não reconhecer Jesus como Cristo também não foi algo exclusivo da mulher samaritana. Pelo contrário, muitos que seguiram Jesus experimentaram esse tipo de experiência, né? Se nós formos logo mais à frente, no capítulo 6 de João, Jesus basicamente espanta uma multidão com sua repreensão, exatamente porque eles estavam vivendo e vendo milagres e não estavam crendo e nem entendendo que Jesus era o Cristo. Tratavam Jesus apenas como mais um profeta. Então, se nós formos lá para o verso 26 do capítulo 6 de João, nós vamos ter Jesus virando para a multidão e fazendo a seguinte afirmação: em verdade, lhes digo que vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, se nós formos pegar outra versão, nós temos Jesus afirmando que vocês me buscam não porque viram milagres e entenderam. Então, mais uma prova de que não foi exclusivo dessa mulher ter esse tipo de situação, de ver algo sobrenatural com Cristo e não reconhecer que ele era o Cristo. Então, assim, depois dessa exposição, por que é importante para nós entender isso hoje? Por que isso importa para nós hoje? Importa no fato de como tratamos Jesus em nossas vidas. Então, Jesus não é apenas um guru espiritual e nem um guru milagreiro, né? Se assim a gente pode dizer. Ele não é nenhum tipo de ser que consultamos meramente para suprir nossas necessidades ou desejos. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo que foi entregue no madeiro para nos reconectar com Deus, para pagar o preço
dos nossos pecados e nos possibilitar ter paz com Deus, para que não fôssemos julgados à morte eterna, o que era nosso por direito. Então a mensagem do Evangelho continua sendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Não podemos nos tornar parasitas de milagres, né? Criou-se no meio da igreja uma cultura de busca pelo milagre que tomou o lugar da busca por Jesus. E não, a gente precisa entender isso, cara. Buscar milagre não é a mesma coisa que buscar Jesus. O milagre é apenas um caminho até Jesus. Mas existem milhares de pessoas que estacionaram no milagre e não avançaram para Cristo. Então, essa mulher samaritana, depois de viver um momento sobrenatural com Jesus, ela continua sem entender e sem perceber que ele era o Cristo, sabe? Assim também a multidão que seguia Jesus no capítulo 6 de João viveu milagres, viveu a multiplicação dos peixes e outros sinais e não entenderam que Jesus era o Cristo, não perceberam, não reconheceram isso, sabe? Então, viver o sobrenatural e reconhecer Jesus como Cristo não são sinônimos. Então, assim, muitas vezes nós vivemos dessa forma. Nós queremos milagre na vida profissional, na vida afetiva, na vida social, na saúde, nos patrimônios, nas conquistas, mas não queremos o milagre da cruz que nos conduz para Deus, né? E assim, não há nada de errado em buscar uma ação de Deus, um milagre, em relação a alguma necessidade nossa, que evidentemente só a intervenção divina possa dar jeito. Não há pecado nisso, não há erro nisso. O problema está quando a nossa busca se limita a isso. Foi exatamente esse tipo de comportamento que fez Jesus repreender a multidão no capítulo 6 de João. O que fez com que eles fossem embora e parassem de seguir Jesus, né? Então, nenhum milagre pode ter mais importância para nós do que o milagre da cruz, sabe? Nossa visão não pode estar presa nas coisas dessa terra, ainda que as necessidades surjam e nos aflijam. Mas como disse, buscar a intervenção divina não é errado, pelo contrário, é necessário e nos é permitido. O apóstolo Paulo nos incentiva a manter conhecidas diante de Deus todas as nossas necessidades. Também o próprio Jesus diz que pediremos pão e nos será dado, buscaremos e acharemos, que bateremos a porta e ela será aberta, pois um pai não dará pedra ao filho que pede pão, lá no capítulo 9 de Lucas. Mas precisamos buscar em primeiro lugar ter vida em Cristo, viver como Jesus, amar mais a Jesus do que ele pode nos oferecer, ser mais gratos pelo que ele já fez e não nos comportarmos meramente como filhos pidões. Jesus é a própria água da vida, a água capaz de saciar todas as nossas necessidades e tornar todas as outras coisas irrisórias, irrelevantes e insignificantes. Isso precisa ser mais forte em nossos corações do que as necessidades físicas presentes que a gente esteja presenciando, ainda que nós precisemos apresentar isso diante de Deus e que podemos claramente clamar pela intervenção dele. Os milagres precisam ser em nossa vida um caminho até Jesus, uma ferramenta que fortalece a nossa fé em Cristo e numa vida que construímos com ele. Mas Cristo precisa continuar sendo o centro, e se não é, precisa se tornar o centro. Nós não podemos viver uma vida buscando milagres nessa terra. Nós precisamos viver uma vida buscando a Cristo, porque o maior milagre que nós precisamos já foi realizado na cruz. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.